Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim e hoje estou trazendo para você mais um conteúdo de matemática que eu espero que você goste e o mais importante, que você aprenda, né? E como isso aqui é uma sala de aula, fala, responde a presença, chega nos comentários e bota, eu estou aqui, eu quero a vitória, eu quero sucesso, né? Alguma coisa te trouxe até esse vídeo, é a vontade de vencer, a vontade de aprender, então vamos botar isso em prática. Beleza? Agora, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva, deixe seu comentário, isso ajuda muito a continuidade desse canal. Agora chega de papo e vamos ao conteúdo. Bom pessoal, a primeira questão é sobre pirâmide, né? Então vamos resolvê-la. Aumentando-se a medida A da aresta da pirâmide, da base de uma pirâmide quadrangular, importante, né? A base é um quadrado, regular, claro, em 30% e diminuindo a sua altura em 30%. Então vai aumentar a base em 30 e vai diminuir a altura em 30. Qual será a variação aproximada do volume dessa pirâmide? Bom, é comum você achar assim, se vai aumentar um 30% e vai diminuir o outro 30%, não haverá variação. Mas não vai por esse caminho não, por favor, hein? Mas vamos lá então, vamos entender o que é uma pirâmide quadrangular. É uma pirâmide cuja base é um quadrado, né? Eu não preciso desenhar a pirâmide. Eu só preciso que você entenda o seguinte. Eu vou aumentar a base em 30% e vou diminuir a altura em 30%. Então eu vou fazer o volume original, né? Vou chamar de Vzinho. O que é o volume da pirâmide? 1/3 de área da base, se a aresta é A, que é um quadrado, A ao quadrado, vezes a altura, que é H. Isso aqui é o volume inicial, o volume I. Beleza? E o volume após as alterações vai ser o quê? Vou chamar de Vzão. 1/3 de aresta. Agora, o que aconteceu com a aresta da base? Aumentou a aresta em 30%. E o que é aumentar 30%? Aumento de 30%. São 130% de algo, que é 1,3. Multiplicou por 1,3, tu está aumentando 30%. E o que é um desconto de 30%? Né? Diminuir 30%. O que é isso? Bom, você tem 70% do produto. Como assim? Abaixo de 100. 30% abaixo de 100, que é 0,7. Ok, vou usar isso aqui para os dois. Por quê? A aresta aumenta 30, ou seja, 1,3 ao quadrado. E a altura diminui 30, ou seja, só que aqui eu tenho que botar 1,3 de A, ok? Sim, agora está perfeito. Vezes a altura. E a altura vai diminuir o quê? 30%, 0,7H. Só uma dica que eu dou para vocês, quando for fazer esse tipo de conta, preserve tudo que está aqui no original. Por exemplo, 1/3 você preserva, ok? 1,3 ao quadrado é 1,69, A ao quadrado é A ao quadrado, 0,7 é o próprio, H é H. Como assim? Não pega nada e divide por 3, preserva 1/3. Porque você vai precisar fazer uma coisa, você vai pegar o volume maior e dividir pelo volume menor, para ver qual foi a variação. Bom, o que nós vamos ter aqui? Quando você pegar e multiplicar 1,69 por 0,7, você vai ter, sabe o quê? 1,183, que multiplica 1/3 de A ao quadrado vezes H. Se você olhar para cá, o Vzinho é isso tudo aqui. Mas você pode muito bem pegar e fazer o Vzão dividido pelo Vzinho, né? O final pelo inicial, que você vai ter 1,183, que multiplica 1/3 de A ao quadrado vezes H, sobre o volume original, que é 1/3 de A ao quadrado vezes H, né? 1/3 da área da base vezes a altura. E você faz isso para você poder cortar, né, toda essa galera aqui, e você descobriu a razão entre o volume novo e o volume antigo, que é 1,18. 1,183, que é um aumento, ou seja, isso aqui é 118,3%. Significa um aumento aproximado de 18%. Está aqui, ok? Por ele fala variação aproximada, então é 18% de aumento. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 2. Bom, em uma pirâmide irregular, a base é um quadrado de lado Q.
Sabendo que as faces laterais dessa pirâmide são triângulos equiláteros, pode afirmar que seu volume é... Bom, sobre uma pirâmide, o que nós temos aqui? Ele fala que é Q a aresta da base. E ele diz que os triângulos são equiláteros. Então aqui é Q também, aqui é Q e aqui é Q. Beleza? Bom, o que isso implica? Para ter o volume, que é o que a questão quer, eu preciso da altura dessa pirâmide. Eu preciso daqui, ó, dessa altura. Como é que eu vou achar essa altura? Bom, a gente pode fazer de uma maneira bem simples. Eu tenho que aqui é Q, e eu tenho aqui, ó, na base, que é metade da diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, não sei se vocês lembram, é o quê? Lado, no caso Q, raiz de 2. Como aqui é metade, fica Q raiz de 2 sobre 2. E aqui é a alturona, e aqui vai servir como hipotenusa valendo Q. Então, pelo teorema de Pitágoras, você tem que H ao quadrado mais Q raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Dessa forma. Então, H ao quadrado mais Q ao quadrado é o próprio ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, e 2 ao quadrado é 4, igual a Q2. Isso aqui, simplificando, vai dar meio. Então, vai passar para o outro lado diminuindo, você vai ter Q ao quadrado menos Q ao quadrado sobre 2. Ok? Se você subtrair, 2 vezes Q2 dá 2Q2, menos 1, 1Q ao quadrado sobre 2. Ok? Bom, vou tirar a raiz quadrada, H é igual a raiz quadrada de Q ao quadrado sobre 2. Muito bem. Raiz de Q ao quadrado é Q. Raiz de 2 é raiz de 2. Ninguém apresenta nada assim, a gente racionaliza. H é igual a Q raiz de 2 sobre 2. Se tratava aqui de metade de um quadrado, né? São iguais, ó, Q raiz de 2 sobre 2 e Q raiz de 2 sobre 2. Pode parecer que não, mas a sua questão caminha para o fim. Volume é 1/3 de área da base vezes altura, né? Volume é 1/3 de área da base, por se tratar de um quadrado, né? Na base é Q2, que é o quadrado, vezes a altura, que é Q raiz de 2 sobre 2. Volume, então, vai ser o quê? Q ao cubo, raiz de 2 sobre 6. Q ao cubo, raiz de 2 sobre 6, letra C. Ok? Vamos seguir. Questão de número 3, agora falando sobre tronco de pirâmide, né? É isso aí. Seja uma pirâmide irregular de base hexagonal de altura 10, a que distância do vértice devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 do volume da pirâmide original. Tu vê que Ita já fica com medo, né? Mas depois que eu explicar essa questão, você vai saber como fazê-la até mesmo de cabeça, né? Daqui a gente vai tirar uma observação muito importante sobre pirâmide que vai servir também para cone. Como assim? Você tem uma pirâmide, eu não vou desenhar a base hexagonal, vou desenhar só a frente dessa pirâmide, ok? Só uma de suas faces. Ele quer saber a que distância do vértice você vai cortá-la, ok? A altura é 10. A que distância do vértice nós devemos cortá-la por um plano paralelo à base, de forma que o volume da pirâmide obtida seja 1/8 da pirâmide original. Então aqui vai ser 1/8 de Vzão. Gente, vamos fazer uma semelhança. A altura da pirâmide é 10. A altura que eu quero, né, a distância do vértice, vamos chamar de x. Então vamos lá. Volumão está para voluminho, assim como a alturona está para a alturinha ao cubo. Mesmo eu sempre falando sobre isso, vale a pena repetir. Volume é centímetro cúbico, metro cúbico. Altura é em metro. Então, para equiparar, você pega o metro e eleva ao cubo. Nunca esqueça disso. Volumão é volumão mesmo. O voluminho que é o formado é o quê? 1/8 do volume todo. Assim como a alturona é 10 e a alturinha é o que a gente está na busca aí. Ok? Bom, vamos fazer as contas aqui. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai ter Vzão sobre, né, 8 Vzão sobre 1 Vzão. Igual a 1000 sobre H ao cubo. Corta o Vzão, troca o H ao cubo com 8 de lugar. H ao cubo é igual a 1000 sobre 8. Passa tirando raiz cúbica de 1000 sobre 8. Raiz cúbica de 1000 é 10. Raiz cúbica de 8 é 2. Logo, 5 metros. Essa distância é 5 metros. Ah, Valentim, você falou que dava para saber de cabeça. Dá para saber de cabeça,
Sim. Por que que dá? É uma relação muito simples, né? Tanto na pirâmide quanto no cone, se você cortar exatamente ao meio, você vai ter a divisão simples de 1/8 do volume para 7/8 do volume na parte maior, né? Você está dividindo aqui aparentemente no meio, mas está muito longe de ser metade. Então nunca esqueça disso. Para ter 1/8 na ponta, você tem que cortar exatamente no meio. Então você faria essa questão aqui de cabeça. Se a altura é 10 para ter 1/8 do volume, então eu tenho que cortar com 5 metros de distância do topo. Beleza? Bom, questão de número 4. As rapaduras fabricadas no engenho JB têm a forma de um tronco de pirâmide irregular. A, B, C, D, E, F, G, H, né? Que são os vértices aí do tronco. Conforme ilustra a figura abaixo, né? Bom, sabendo-se que os segmentos AB e EF medem respectivamente 15 e 12 centímetros, e que a altura da pirâmide ABCD mede 20, então a altura total é 20. Show? O volume de cada rapadura, ou seja, desse tronco aqui embaixo, em centímetros cúbicos é igual a... A gente vai fazer uma semelhança agora, né? É bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado da pirâmide maior pela altura da pirâmide maior e o lado da base da pirâmide menor pela altura que eu não sei, que é essa alturinha aqui, né? A gente vai chamar de Hzinho. Depois eu faço o volume total menos o volume da ponta e tenho a rapadura que eu quero. Show? Então vamos lá. Eu tenho então que a base, a aresta da base da maior, né, da pirâmide maior é 15, está para a aresta da base da pirâmide menor, que é 12, como é um quadrado aqui é 12 também. Assim como a altura da pirâmide maior, que é 20, está para a altura da pirâmide menor, que é H, que eu não sei. Você pode simplificar e depois multiplicar, ou você pode botar o H aqui no lugar do 15, subir o 12 vezes 20 e dividir por 15. Agora simplifica. O 12 por 3 dá 5 e dá 4. O 20 por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16 é a altura menor. Pronto, está feito. Agora você vai descobrir que o volume da rapadura que você quer é o volume do maior, que é tudo, menos o volume do menor. E aí fica tranquilo, ó. Volume do maior, 1/3 de área da base, que é o quê? 15 vezes 15, 15 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Menos, no do menor é 1/3, né? De 12 vezes 12 agora, 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 16. Show de bola! Então o volume da rapadura é, mantenha esse 1/3, se você quiser, por hora. 15 ao quadrado vezes 20 dá 4.500. Menos 1/3 de 12 ao quadrado vezes 16, que dá 2.304. Você sabe que 4.500 por 3 dá 1.500. E 2.304, estou te falando que dividido por 3 dá 768. Quando você subtrair 1.500 de 768, você vai ter 732, que é a resposta, né, em centímetros cúbicos. Resposta letra D. Então essa rapadura teria aí 732 ml. Beleza? Questão de número 5. E vocês vão sentir que já viram essa questão hoje. Um recipiente em forma de cone circular reto, de altura H, é colocado com o vértice para baixo, a pontinha para baixo, e com o eixo na vertical, como na figura. O recipiente, quando cheio até a borda, comporta 400 ml. Então ele está cheião, está 400 ml. Só que se o volume do líquido estiver na metade da altura, aí o aluno despreparado começa a se desesperar. Pô, metade da altura, e agora? A relação que tem aqui nessa questão do cone, para você partir ao meio, se você se lembrar que eu fiz há pouco tempo aqui, né, na pirâmide, que partindo ao meio, uma parte era 1/8 do volume, a outra parte era 7/8, aqui no cone também se aplica. Se você parti-lo ao meio, uma parte é 1/8 do volume e a outra parte é 7/8 do volume, né? E ele quer saber o quê? Quanto, né, você tem de líquido quando está cheio até a metade. Então você tem 1/8 do volume todo, que o volume todo é 400 ml. 1/8 de 400 ml é o quê? 50 ml. Bom, uma questão bem simples aí para você fazer. E se fosse discursiva, como é que você faria? Bom, você faria da maneira original, né, como foi feito aqui, inclusive. Você tem lá que o volumão
está para o voluminho da ponta, assim como a alturona está para a altura menor, também dessa aqui, né? Chamaremos de alturinha e aqui de alturona. Dessa forma, precisa elevá-los ao cubo. E aí é só você trabalhar com a seguinte ideia, né? O volumão é 400, voluminho você quer, a alturona, né, ele dá que é h, e aqui vai ser h sobre 2. Tudo isso ao cubo. Quando você resolver isso, você vai ter a oitava parte de 400, que é 50. Vai dar certo do mesmo jeito. Só que se você souber já o detalhe, né, você não tem dor de cabeça e vai fazer muito rápido. Vamos lá, mais uma de cone, questão de número 6. A razão entre a área total, que é o quê? Área lateral mais área da base, e o volume de um cone circular reto, cuja medida da altura é 4, importantíssimo, né? A altura é 4, e a medida do raio da base é 3. Beleza? E aí? O que ele quer? Ele quer a área total dividido pelo volume. A área total de cone é o quê? Vou fazer aqui no cantinho. A área total é a área da base, tem uma base só, não esqueça, mais área lateral, que é o quê? πr ao quadrado, por se tratar de um círculo, a base, e a área lateral é o quê? πrg, a geratriz. Podendo botar em evidência πr, r mais g. Essa é a fórmula da área total de um cone. πr, r mais g. Sobre o volume. O que é o volume? 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura, ou seja, a área da base vezes a altura. Agora, tem quase tudo daqui. Eu tenho raio, tenho altura, mas eu não tenho a geratriz. E olha como é que calcula a geratriz no cone. Não sei se vocês se lembram. Mas se você tinha lá o cone, tem a altura, tem o raio e tem a geratriz. Beleza? A altura era 4, o raio é 3. A geratriz, né, pelo triângulo pitagórico, você resolve aqui o teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3, 4, 5, né? G é 5. Substitui aqui que você não vai ter dificuldade. Raio é 3, geratriz é 5. E embaixo, 1/3 de π, raio é 3, a altura é 4. Resolvendo, né? Pode cortar o π com π, que já deixa vocês muito nervosos. O que eu vou fazer com aquele π? 3 vezes 8 em cima, né? E aqui vai dar o quê? 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 4 dá 36, sobre 3, 12. Então, 24 sobre 12 dá 2, letra A. Beleza? Então aí a relação, a razão, né, entre área total e volume é 2. Vamos seguir. Questão de número 7. E aí, o que diz a questão de número 7? Ao triplicarmos o raio e tomarmos a terça parte de uma esfera, ela possuirá, em relação à esfera original, um volume. Que tipo de volume? Então vamos entender. Eu tenho o volume da esfera, que é o quê? 4/3 de πr ao cubo. E o que ele quer fazer no novo volume? Ele quer triplicar o raio e tomar a terça parte. Tomar a terça parte e triplicar o raio. Show de bola, é isso aqui que ele quer fazer. Lembra que eu te falei para preservar isso tudo aqui que aparecesse lá? Então preserva isso tudo aqui que aparece lá, com R também. Não mexe nisso, né? Não multiplica 3 vezes 3, 9, mantém. Então você vai ter 1/3 de 4/3 de π, 3 ao cubo é 27, vezes r ao cubo. Então você vai juntar esses dois caras aqui com r ao cubo, você vai ter o quê? 27 sobre 3 de 4/3 de πr ao cubo. Show de bola. 27 sobre 3, tu sabe que é 9. Então tu vai ter 9 que multiplica 4/3 de πr ao cubo. Quem sabe observar que isso aqui é 9 vezes o original, já responde letra C. Mas qualquer coisa, você pega o Vzão e divide pelo Vzinho, né? Que você vai ter 9 vezes 4/3 de πrzão ao cubo sobre 4/3 de πrzão ao cubo. E aí você corta tudo isso, sobrou apenas o 9. Show de bola. Esfera. Uma bola maciça totalmente vedada em formato de esfera perfeita, de diâmetro igual a 2 metros. Importantíssimo, diâmetro 2 metros. Diâmetro. Significa que o raio é 1, né? Foi lançada em uma piscina de base retangular com dimensões medindo 5 por 12, né? 5 metros por 12 metros. Isso só a base. E com água até a altura de 1,2 metros. Sabendo que a bola ficou completamente submersa pela água,
quantos metros o nível da água se elevará. Princípio de Arquimedes, né? Você submerge um corpo sólido dentro de um armazenamento ali de água, o que vai se deslocar daquele líquido de volume é o volume que aquele objeto, aquele sólido possui, né? Aquela ideia de ele estar na banheira, aí quando ele mergulhou, a água subiu, ele teve a ideia de testar se era ouro de verdade a coroa do rei, né? Por quê? Se ele tivesse o volume, sabendo a densidade do ouro, ele saberia se aquela coroa foi feita de ouro puro. Ele podia fazer até uma regra de 3, né? Com uma peça de ouro legítima pequena, com determinado volume, ele teria que ter determinado volume para outra peça de ouro maior, baseado em suas massas. Dessa forma, Arquimedes deu início ao princípio de Arquimedes, que é exatamente essa ideia aqui que a questão dá. Bom, gente, aqui é o seguinte, você não precisa se preocupar com esse 1,2 metro de altura, você precisa se preocupar com o nível da água, quantos metros se elevará, né? Não até que metro vai. Então, basicamente, o volume da esfera vai ter que ser igual ao volume deslocado. Então é isso. 4/3 de π vezes o raio, que é 1 ao cubo, igual ao volume deslocado. Só que o volume deslocado ele tem 5 metros por 12 metros, né? 5 por 12 pela altura que eu não sei o deslocamento. Então, dessa forma, eu vou em busca do H, seria a altura deslocada pela água. 4/3 de π você mantém. E do lado de cá, 5 vezes 12, 60H. Beleza? Bom, eu vou passar o 60 para lá e vou manter o H aqui. Eu vou ter então que H é 4π sobre 3 vezes 60, 180. Simplificando 4 e 180, você tem π aqui em cima e embaixo você tem 45. Então, isso em metros. Qual foi o deslocamento do nível da água, né? Vai ser o quê? Π sobre 45 metros. Beleza? Questão de número 9. Vamos lá. Um reservatório tem a forma de uma esfera. Se aumentarmos o raio da esfera em 20%, o volume do novo reservatório em relação ao volume inicial aumentará. Já fizemos isso aqui umas 2 vezes só hoje, né? Então, você vai aumentar o raio da esfera em 20%. O que é isso, aumentar em 20%? 120%, como eu já havia falado, que é 1,2. Ok? Então é isso que eu quero saber. Volume original, 4/3 de πr ao cubo. Volume novo, 4/3 de π e o raio agora aumentado 20% ao cubo. Preservo 4/3 de π, que nem eu te falei. Beleza? Então vamos calcular aqui. 4/3 de π, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 dá 1,728 vezes r ao cubo. Ok, você já viu aqui o nosso cara, né? Por quê? Coloca ele para frente para você ver. 1,728 que multiplica 4/3 de π r ao cubo, que é o Vzinho. Então, Vzão sobre Vzinho é igual ao quê? 1,728 que multiplica 4/3 de π r ao cubo sobre 4/3 de π r ao cubo. Show! Sucesso! Ó, vai ter 1,728. 1,2 ou 1,20 não é um aumento de 20%? 1,728 é um aumento de 72,8%, que é a letra E. Beleza? Muito bem. Chegamos agora na última questão, né, dessa nossa revisão de geometria espacial. E diz o seguinte: um cilindro circular reto com um raio da base e alturas iguais a R tem a mesma área de superfície total que uma esfera. Então, ó, essa questão aqui ela nos traz uma lembrança de cilindro, muito boa, por sinal, né? Que ele fala que o raio da base é R e a altura é R. E ele fala também de que a área total do cilindro é igual à área total da esfera. Então, vamos lembrar a área total de cilindro? São 2 bases agora, ao contrário do cone, 2 áreas da base mais área lateral. A área da base é πr ao quadrado, então você tem 2πr ao quadrado mais área lateral, que é o quê? 2πrh. Bom,
posso colocar em evidência o 2πr, que multiplica R mais H. Está aqui a fórmula da área total do cilindro. Então ele fala que o volume, a área total, perdão, do cilindro, 2πr R mais H, é igual a quê? A área total da esfera. A área total de esfera é 4πr ao quadrado. Só que agora eu vou botar Rzinho, porque não é o mesmo R aqui. São R's diferentes. Vamos resolver. Corta o π com π, logo de cara, né? A altura, no caso do cilindro, é raio também. Fica melhor ainda, né? E aí, como é que fica? Você tem aqui 2R que multiplica 2R igual a 4Rzinho ao quadrado. Você tem então que 4Rzão ao quadrado é igual a 4Rzinho ao quadrado. Isso está estranho, né? Mas tá, não. Corta aqui. Rzinho, que é o que você quer, é igual a raiz quadrada de Rzão ao quadrado. Rzinho igual a Rzão, que a resposta é a letra D de dado. Beleza? É basicamente isso. Para ter a área total, né, do cilindro, onde a altura é igual ao raio da base, eles têm que ter o mesmo raio. Beleza? Bom, pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final. Isso é muito importante, não só para mim, mas para o seu aprendizado. Eu espero muito que tenham gostado e de fato aprendido. Beleza? Deixe aí nos comentários. Fiquei até o final, eu sou guerreiro, eu quero a vitória, eu não desisto nunca. No mais, sem muito a acrescentar, espero muito que você tenha sucesso nos seus objetivos. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!